E aí, galera, terceiro ano, hoje a gente vai dar continuidade com a nossa revisão aí sobre PG, tá bom? Então, a gente trabalhou sobre sequências, a gente trabalhou com PA, que é progressão aritmética, e agora a gente vai trabalhar com a progressão geométrica. A progressão geométrica, a razão dela, ela é uma multiplicação. Então, a gente tem, assim, com o termo geral, por exemplo, vamos por aqui, eu tenho 2, vamos dizer que a minha razão é igual a 3, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes 3 fica 6, 6 vezes 3, 18, daí 18 vezes 3 e assim sucessivamente, que dá 54 e assim vai, tá bom, galera? Então, aí a gente tem, então, a PG, é quando a multiplicação entra. Ah, mas é só com números inteiros? Não, pode ser um número fracionário, por exemplo, se a razão fosse 2 e aqui, perdão, meio. E aqui a gente começasse com o número, vou botar aqui 20. Então, fica 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 2 daria 5 meios. Daí, 5 meios dividido por 2 daria 5 quartos. E assim sucessivamente, tá bom? A gente teria, então, essa nossa PG aqui, que vai ser a divisão, né? A razão é meio, tá bom? Então, a gente tem essa situaçãozinha aqui. Aqui é uma PG crescente, aqui é uma PG decrescente, né? A gente tem essa situação aqui, que daí aqui ficaria 2,5, aqui ficaria 1,25 e assim sucessivamente, tá bom? Então, como que fica o termo geral da nossa PG? Então, a gente vai ter assim, ó, AN é igual a AN menos 1 vezes a razão, tá bom? A gente tem isso aqui. Ou que a razão é quem? AN dividido por AN menos 1. Então, a gente tem tanto na razão como no termo geral aqui. As duas situaçõezinhas aqui, tá certo? Aí, esse N aqui nesse caso é N maior ou igual a 2, tá? Isso aqui que é importante relembrar. Só que, além disso, a gente também pode trabalhar não só com essa situação quando o n é maior ou igual a 2, quando a gente pode ter quando o n ele é maior do que zero, ou caso que o n ele pertence aos naturais com exceção do zero, tirando o zero. Como que vai ficar o termo geral? Aí a gente tem essa relação aqui, ó, que a n é igual a A1, daí a gente tem a questão do termo A1 vezes a razão elevado a n menos 1, tá bom? Então, esse caso aqui é quando a gente tem para o n maior do que zero. Tira o zero, n maior que zero, a gente tem esse aí. Então, a gente tem essas situações aqui da nossa PG. Ok, galera? Então, a gente relembrou aí algumas situações importantes de PG. A gente também tem a interpolação geométrica. Por exemplo, o que é interpolação? É você colocar termos no meio da sua progressão geométrica aí. Se você sabe, por exemplo, o primeiro termo, e aí a gente sabe que são vários termos aqui, e o último termo é 1536. Então, você vai interpolar termos aqui dentro, colocar termos aqui dentro, tá bom? Então, vamos supor que o primeiro termo é 6, então vou saber que o A1 é igual a 6, e aqui vai ser o A5, que ela tem 5 termos. E o A5 é igual a 1536. E eu quero interpolar termos aqui dentro. Qual será a nossa razão? Quanto que tem que ser a razão para que eu tenha termos formando uma progressão geométrica aqui dentro? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma, a gente vai usar essa formulinha aqui, ó. Por quê? Porque eu conheço o A1, eu conheço o AN e eu quero descobrir a minha razão. Então, é essa formulinha que eu vou usar. Então, vai ficar AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. A gente tem essa informação aqui. Então, a gente tem o A5, que é igual a A1, porque é o que a gente tem, vezes o Q, 5 menos 1. O A5 é 1536, que é igual ao A1, que é 6. O que eu quero descobrir aqui fica 4. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou dividir aqui por 6, vai ser o que elevado a 4. E daí, 1536
dividido por 6, aqui vai dar 256. É igual a Q elevado a 4. Com isso, eu vou agora extrair a raiz quarta, né? Tipo, levar todo mundo a 1/4. Então, aqui vai ficar 256 elevado a 1/4, que é igual a Q elevado a 4 elevado a 1/4. Esse aqui com esse aqui dá pra cortar, fica Q elevado a 1 que eu quero descobrir. Então, aqui, ó, é 256 na raiz quarta, que é igual a Q. Então, o Q vai ser igual, aí você calcula a raiz quarta disso aí, que vai dar o número 4. 4 vezes 4 é 64, daí 64 vezes 4, daí o resultado vezes 4 vai dar 256. Então, a gente sabe que a raiz de 256 na quarta potência, aqui é o número. Raiz quarta, né, 256 é o 4, tá bom? 4 elevado a 4 vai dar 256. Fechou! Beleza? Encontramos, então, a razão. Então, você vai aqui, ó, 4, então você vai multiplicar. 6 vezes o 4 vai dar 24. Daí, 24 vezes o 4 vai dar 96. Daí, 96 vezes o 4. E assim até aqui, que é o quinto termo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, aqui que é o 5 já, né, no caso aqui. Só tem mais um termo para descobrir. Beleza, galera? Então, tá aí bonitinho para vocês, ok? Então, a gente viu que a gente tem os termos gerais dessa forma, né? Aqui é o termo geral em função de A1, aqui é em função do termo N e o antecessor dele, em relação à razão, que a gente tem, pode calcular dessa forma. Aqui nesse caso o N tem que ser maior ou igual a 2, aqui nesse caso o N é maior do que 0, todos os naturais com exceção do 0. E a gente viu também PG crescente, PG decrescente. A gente também tem PG constantes, que pode ser todos os números iguais, vai ser daí no caso a PG constante. E a alternante, que é quando a gente tem termos positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos, que é o termo alternante, que é a PG alternante. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Ah, o termo central, quando, que nem a gente tinha na PA lá, por exemplo, de 3 termos, a gente tem x dividido por q, x e x vezes o q. Esse aqui forma uma PG de 3 termos, tá bom? Aqui, n é igual a 3, que são 3 termos, né? A gente tem essa situação aí. E se você quiser, quando são 3 termos consecutivos, né, no caso, um consecutivo ao outro, a gente tem que... Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Então, aí, galera, se a gente tem aqui, ó, os 3 termos consecutivos aqui, aí você pode verificar se fosse consecutivo. Se eu tenho, por exemplo, x, y e z, e eles são termos consecutivos, um depois do outro. Eu vou saber que esse y aqui vai ser esse, mais esse aqui, no caso, o quadrado, vai ser esse vezes esse, perdão. Que é em relação ao PG. Um outro que seria a média aritmética, que é uma PA. Daí aqui é quando uma PG, tá bom? Então, a gente tem essa informaçãozinha aqui, quando eles são 3 termos consecutivos. Isso aí também é importante se anotar aí, que muitas vezes esse tipo de informação é necessária para resolver o exercício. Beleza? Aí a gente, então, trabalhou interpolação, trabalhamos os termos, trabalhamos tipos de PG crescente, decrescente, constante e alternantes. Trabalhamos aqui agora com relação a PG com 3 termos e também 3 termos consecutivos, como que a gente calcula o termo central. E agora só falta a gente fazer soma e produto dos termos de uma PG, ok? Então, eu vou deixar essa parte aí para vocês analisarem ali na apostila de vocês, tá bem informadinho. Anotem no post-it, dá uma lida, se tiverem dúvida, daí aí você me manda e-mail. Mas é importante você agora dar uma lida ali, trabalhar esse conceito na apostila, que tá abordado de uma forma muito clara e bem direta. E aí, a gente vai fazer o exercício que tá na página 24. Então, vamos juntos lá? Então, bora lá. Página 24.
Exercício 1. O lado, a diagonal de uma face e o volume de um cubo são dados nessa ordem por 3 números em progressão geométrica. A área total desse cubo é? Então, a gente tem assim, ó, tem um cubo, tá aqui. Vou até desenhar a outra parte aqui de trás. Eu tenho que o lado desse cubo aqui, que eu vou chamar de A. Aí, a gente tem a diagonal principal desse cubo que tá aqui, tá bom? Se você verificar aqui, ó, a diagonal principal que eu vou chamar de Dzão. Então, o lado, a diagonal... Ah, perdão, ele falou que é a diagonal de uma face. Ainda bem que eu li novamente o enunciado. Então, a diagonal de uma face. Então, vamos desenhar aqui de novo, peraí. Vou fazer novamente o desenho. Então, aqui eu tenho o lado, a diagonal aqui de uma face, que eu vou chamar de Dzinho, e o volume, e o V. Então, eu tenho o A, o Dzinho e o V, eles estão em uma PG, ok? Isso que ele informou ali. Exercício 1, página 24. Muito bem, agora sim. Beleza. Muito bem, então a área total desse cubo ele quer saber a área total do cubo. Então, a área total de um cubo, como que ela é calculada? É todas as faces. Quantas faces um cubo tem? Então, tem 1, 2, 3, que é aqui da frente, essa lateral e a de cima. Eu tenho outra lateral que é 4, eu tenho a de trás que é 5, eu tenho a de baixo que é 6. Então, é 6 vezes uma face, que é A vezes A. Então, a área total é igual a 6A ao quadrado. É isso que ele quer que você calcule, tá bom? Beleza? Como que eu calculo essa diagonalzinha aqui, ó? Aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, essa diagonal aqui, ó, se você olhar, é um triângulo retângulo. Ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo, essa diagonal. Se você verificar aqui, ó. Então, a diagonal ao quadrado, eu vou poder aplicar o teorema de Pitágoras. É a hipotenusa ao quadrado, que é A ao quadrado, mais esse A ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Agora, é só você extrair a raiz quadrada em ambos os membros, vai dar A raiz de 2, né? Porque daí você põe a raiz aqui. Aí, tira o quadrado daqui, né? Vai ficar só A raiz de 2. Então, a gente tem a diagonal da face como A raiz de 2. E como que a gente calcula o volume de um cubo? É aqui o comprimento, a largura e a altura. Se tudo é A vezes A vezes A. Então, o volume do cubo é A ao cubo. Então, o que a gente tem aqui de informações? Eu tenho A raiz de 2 e A ao cubo. E isso aqui forma uma PG. É isso que é a informação que o exercício passou. Ok, galera? Tem aí alguma dúvida? Se tiver, me manda e-mail, entre em contato comigo e que a gente esclarece. Beleza, meus amores lindos? Então, o que a gente viu, o que a gente acabou de avaliar aqui, ó? Uma informação super importante. Lembram lá? Que era essa informaçãozinha aqui, ó. Que quando você tem esse tipo de situação aqui, ó, você pode fazer com que o termo do meio aqui ao quadrado vai ser esse vezes esse. Lembra disso? Então, vamos fazer aqui, ó. O termo do meio é o D. D ao quadrado é igual a A vezes o V. Só que, mas quem é o D? O D é A raiz de 2. Ao quadrado é igual ao A, que é o próprio A, que é esse aqui, e o V, que é 3A ao cubo. Então, essa informação que a gente teve, ó, desse aqui, ó. Acabamos de estudar isso aqui, de rever isso aqui, beleza? Então, agora é só fazer A ao quadrado, aí aqui fica só 2, que daí quadrado o raiz cai fora, e aqui fica A à quarta. Então, a gente vai ter que... Eu vou passar esse A ao quadrado aqui dividindo, vai ficar 2 é igual a A à quarta dividido por A ao quadrado. Aí, aqui corta, fica 2. Então, 2 é igual a A ao quadrado. Eu sei que o A, então, vai ser igual a raiz de 2, que eu vou tirar a raiz aqui, né? Então, A é igual a raiz de 2. Né? Eu extraio a raiz quadrada aqui, fica só o A. E aqui a raiz de 2. Tá certo? Beleza? Então, encontramos o valor do A. Se a gente encontrou o valor do A, eu consigo agora encontrar a área total. Então, a área total é igual a 6 vezes a raiz de 2 ao quadrado, que é o valor do A.
Então, a área total é igual a 6 vezes raiz de 2 com 2, 4, fica só 2. Então, a área total é igual a 12 unidades de área lá, que eu não sei se é centímetros, milímetros, qual for a unidade lá, unidade de área. E isso daqui é o exercício, a resposta letra E. Aí, prontinho. Então, exercício 1, finalizado aqui para vocês. Tá aí bonitinho. Ok? Bora lá fazer o exercício 2? Então, página 24, exercício 2 agora. Então, vamos juntos lá. E aí, eu deixo de tarefa para vocês a página 25, e aí a gente vai corrigir na próxima aula que a gente tiver, ok? Então, exercício 2, a soma dos números. A soma dos... Ah, não, a soma dos números não. A soma dos segundos, do quarto e do sétimo termo de uma PG é 111. Então, o A2 mais o A4 mais o A7 é igual a 111. Foi essa informação que ele passou. A soma do A3 mais o A5 mais o A8 é igual a 222. Então, pode-se afirmar que, daí ele dá algumas opções ali. O 0,1, que a razão é igual a meio. O 2, ele dá que o A3 é igual a 6 e o A6 é igual a 2 elevado a 3 vezes 6. Ele dá a outra opção, que o A2 menos o A1 é igual a 2. Ele dá a outra opção, que o 11º termo, que é o A11, é igual a 1536. E ainda, mais uma opção aqui, a soma dos 7 primeiros termos, então, que o A7 é igual a 333, mais o A1, mais o A6. E, por fim, ele ainda diz que A2 vezes o A4 dividido por A1 vezes o A3 é igual ao A4 vezes o A6 dividido por A3 vezes o A5. Ele quer saber quais são as verdadeiras, ok? Então, vamos lá para a primeira situação aqui. Primeira situação que a gente tem que avaliar aqui, ó, é a gente encontrar a razão, porque a primeira situação aqui é sabermos a razão. Beleza? Sabendo a razão, a gente consegue encontrar as outras situaçõezinhas aqui dessas informações que ele pediu para você conferir. Então, vamos lá. Então, a gente tem que, colocando aqui em sistema, o A2 é o A1 vezes a razão. O A4 é o A1 vezes o Q elevado ao cubo. Gente, lembrando que aqui, ó, o expoente da razão com o índice do número tem que somar, dar o termo dele, ó. 1 mais 1 aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. 1 mais 1 aqui dá 2. Fechou. 1 mais 3 aqui dá 4. Então, aqui é o A1 vezes Q elevado a 6, porque 1 mais 6 dá 7. E isso é igual a 11. Fica bem fácil assim. Mesma coisa aqui, ó. O A1 vezes o Q ao quadrado, porque 1 mais 2 dá 3. A1 vezes o Q elevado a 4, porque 1 mais 4 é 5. Mais o A1 vezes o Q elevado a 7, que é 1 mais o 7 dá 8. Isso é igual a 222. Fechou? Tá certo? É isso que ele passou aí de informação. Então, aqui a gente pode trabalhar com essa primeira equaçãozinha aqui. Vamos trabalhar com ela aqui. Eu vou colocar o A1 e o Q em evidência em todos. Fica A1 vezes Q, que é 1 mais Q ao quadrado, mais Q, a quinta, né? É igual a 111, certo? E aqui nessa de baixo, a gente vai trabalhar também colocando evidência. A1 vezes Q ao quadrado é 1 mais Q ao quadrado mais Q a quinta, que é igual a 222. Opa! Achei termos semelhantes aqui. Beleza, o que a gente faz? Eu isolo esse termo aqui. Então, vamos isolar. Que vai ficar 1 mais Q ao quadrado mais Q a quinta, que é igual a 11. 111, perdão, dividido por A1 vezes o Q.
E a mesma coisa se eu isolar aqui, ó, 1 mais Q ao quadrado mais Q à quinta, vai ser 222 dividido por A1, Q ao quadrado. Como esses dois termos são iguais, eu posso igualar esse com esse. Então, vamos igualar aqui. 111 por A1 sobre Q é igual a 222 de A1 sobre Q2. Os dois A1 aqui, ó, eu posso cortar. Porque se eu passar isso aqui multiplicando aqui, vai ficar um dividido pelo outro, dá para cortar. E se eu passar isso aqui dividindo aqui, ó, esse aqui eu corto e só fica só um Q. Eu tiro esse expoente. Então, vai ficar 111, que é igual a 222 sobre Q. Aí, agora eu passo esse aqui pra cá. E esse aqui eu passo pra cá. Eu troco, né, os lugares, esse com esse. Então, a gente vai ter que o Q é igual a 2. 222 dividido por 111 dá 2. Beleza. Aí, a primeira informação diz que é meio, então é falsa. Então, essa aqui cai fora. Agora que a gente achou a razão, a gente pode encontrar os valores de tanto de A2, como de A3, como de todo mundo, beleza? Então, vamos calcular aqui. Então, ele pediu para calcularmos aqui, ó, o A3, né? Pra gente calcular aqui, então, vamos ver. O A3 é igual a A1 vezes o Q ao quadrado. Então, a gente vai calcular isso aí. Ah, mas para isso a gente tem que primeiro encontrar o A1. Então, encontrar o A1 pelo A2. A2 é igual a A1 vezes o Q. Tá certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Então, vamos calcular lá as informações que ele deu aqui. Então, vamos lá. Então, a gente pode colocar aqui, né? Então, vamos lá. Pegando aqui essa informaçãozinha aqui, pra gente achar o A1, tá bom? Então, vamos ver lá. A1 vezes o Q, que é 2, 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 à quinta, tudo isso é igual a 111, tá? Eu tô pegando essa informaçãozinha aqui, colocando aqui, ó. Então, vai ficar 2 A1 vezes 2 ao quadrado é 4. 2 à quinta é 32, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. 111. Então, aqui o A1, 2, 36, 37. Então, o A1 é igual 37 vezes 2 vai dar 74, certo? Então, vai ficar 11 dividido, 111 dividido por 74. Então, o A1 vai ser igual... Aí, você faz essa continha aí. Que vai dar 1,5. Então, a gente achou aqui que o A1 é 1,5. Fechou? Beleza. Aí, agora, ele diz que o A3. Então, vamos lá calcular o A3 agora. Então, agora sim. Vamos lá para... O A3, que é igual a A1 vezes Q ao quadrado. O A3 é igual a 1,5 vezes 2 ao quadrado. O A3 é igual a 1,5 vezes 4. O A3 vai dar igual 1,5 vezes 4. Dá 6. E aí, ele quer calcular o A6. O A6 é o A1 vezes Q elevado a 5. A6 é igual a 1,5 vezes 2 elevado a 5, que é 32. Então, 1,5 vezes o 32. Ou então... Ah, ele colocou 2 ao cubo vezes 6. Tá, vamos fazer essa conta aqui. 32 vezes 1,5 dá 48. Daí, 48, se você vai fatorar, dividir por 2 dá 24, dividir por 2 dá 12, dividir por 2 dá 6, dividir por 2 dá 3, dividir por 3 dá 1. Então, vai ficar 1, 2, 3, e aqui é 6. Isso, porque 2 vezes 3 é 6. Fica 2 elevado a 3 vezes 6. Conferidíssimo, certíssimo a proposta 2. Então, essa aqui é verdadeira. Agora, a gente vai fazer a proposta 4. Então, 0,4 aqui, ó.
0,4 ele tá falando que o A2 menos o A1 é igual a 2. Então, vamos ver. O A2 é o A1, que é 1,5 vezes 2, que dá 3. Então, 3 menos o A1, que é 1,5, é igual a 1,5. E ele disse que é 2, então é falso. Então, a 4 é falsa. Já coloca lá. Não vai pra frente. Agora, o A11. A11 é igual a 1 vezes Q elevado a 10. O A11 é igual a 1,5 vezes 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. Então, a 11 vai ser igual a 1,5 vezes 1024 dá 1536. Então, fechou. Então, a 8 aqui, a proposição 08 aqui é verdadeira. Beleza? Agora, vamos continuar agora na 16 e na 32. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o papel para continuar aqui. A 16 agora. Que S7 é igual a 333 mais A1 mais A6. O A6 a gente já conhece, né? Tá até aqui, ó, que é 48, tá bom? A gente vai ver aqui agora. Então, vamos lá. Então, a soma dos primeiros 7 lá, a gente pode aplicar a formulinha da soma, que é A1 vezes Q elevado... Deixa eu só pegar ali a formulinha pra não errar. Então, tá aí a formulinha, tá? Peguei lá na página 23, tá lá a formulinha. Pra não dar erro, tá? Então, a soma dos 7 vai ser o A1, que é 1,5, vezes 2 elevado a 7 menos 1, dividido por 2 menos 1. Então, 2 menos 1 é 1, né? Então, aqui já tá igual a 1, nem precisa mais escrever. Então, vai ficar 1,5 vezes 2 elevado a 7, eu acho que é 250, deixa eu só conferir aqui. 128. Menos 1, que vai dar 127. E essa resposta vai ser que mais 7 é igual a 382,5. Então, agora eu tenho que escrever dessa forma aqui, vamos ver? Então, ó, 382,5 tem que ser igual a 333 mais o A1, que é 1,5, mais o A6, que é 48. Será que essa soma aqui dá esse resultado? Então, vamos ver ali, 333 mais 1,5 mais 48, isso. 382,5 é igual a 382,5. Deu mesmo pontinho. Então, a proposição 16 é verdadeira. E vamos terminar aqui agora com a 32. Bora lá? A 32, ele diz que aqueles dois produtos aqui, com esse quociente, é igual a esse quociente. Então, vamos ver aqui, ó. O A2 vezes o A4 é dividido por o A1 vezes o A3 é igual a A4 vezes o A6 por A3 vezes o A5. Então, vamos ver lá. O A2, a gente viu que é 3, né? O A4 vale 12. O A1 é 1,5. E o A3, a gente calculou também que vale 6. O A4 é 12. O A6 é 48, que a gente calculou também. O A3 é 6 e o A5 vale 24. Então, ele quer saber se esse produto é igual. Se você fizer esse resultado aqui, ó, vai dar 36 dividido por 9. E aqui, ó, posso até dividir esses dois aqui, vai dar 2. E esse aqui também vai dar 2. E 2 vezes 2 é 4. E 36 dividido por 9 é 4. 4 é igual a 4. Verdade. Então, a proposição 32 é verdadeira. Então, esse exercício aqui, o somatório, vai ser feito com as seguintes proposições. A2 mais A8 mais o 16 mais o 32. Ok?
8 com 32 é 40, 40 com 18, 58. Então, a resposta desse somatório é 58. Finalizamos aí a página 24. E aí, eu deixo para vocês a página 25 como tarefa, tá bom? Então, a gente estudou aí essa pagininha aí para vocês, tá bom? Fizemos a 23, trabalhamos com ela, fizemos toda a página 24 e eu deixo a 25 como tarefa. Beijos e até a próxima aula.